Durante anos, ninguém ousou falar sobre o que aconteceu naquela cidade isolada. Uma tragédia tão estranha que parecia impossível ser real. Pessoas fortes caíam de repente, como se a vida fosse arrancada delas. As ruas silenciosas, o som das portas batendo com o vento, e um olhar de medo que todos carregavam. Não havia guerras, não havia invasores, e ainda assim, a população estava desaparecendo. Alguns diziam que era uma maldição antiga, outros que o próprio mar havia se revoltado contra quem vivia à sua beira. Mas a verdade estava escondida em algo tão pequeno, tão simples, que você provavelmente já viu, e talvez até tenha comido, sem imaginar que um dia essa coisa salvaria centenas de vidas. A cidade ficava cercada por montanhas cobertas de névoa, como se a natureza quisesse isolá-la do resto do mundo. O mar, logo à frente, batia com força contra as rochas, mas não trazia peixes como antes. O porto estava quase abandonado. E ano após ano, algo inexplicável acontecia. Homens e mulheres começavam a sentir um cansaço estranho, um peso nos músculos, como se cada passo fosse um desafio. Primeiro vinham as tonturas, depois as manchas roxas que surgiam sem motivo algum. E então, a febre, a dor insuportável e, em muitos casos, a morte. Os médicos locais estavam perdidos. Nenhum remédio parecia funcionar. Famílias inteiras deixavam suas casas na esperança de escapar, mas o problema os seguia. Era como se a doença estivesse impregnada na terra e no ar. Até que um dia, um forasteiro chegou de barco. Ele não era médico, mas carregava consigo um pequeno cesto de algo que ninguém ali dava importância. No começo riram dele. Como algo tão comum poderia ajudar diante de um mal tão devastador? Mas ele insistiu. Disse que em sua vila uma doença semelhante havia sido vencida graças àquilo. A desconfiança era grande. Alguns acharam que era truque para ganhar dinheiro, outros que era bruxaria. Mas quando a filha do pescador mais respeitado da cidade adoeceu gravemente e nenhum tratamento funcionava, eles resolveram tentar. Dias depois, o impossível começou a acontecer. As manchas sumiam, a febre baixava e a força voltava. As pessoas que consumiam aquela pequena dádiva da natureza se recuperavam em poucas semanas. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Antes as ruas eram silenciosas. Agora, risos e conversas voltavam a ecoar. As famílias voltavam a se reunir para pescar, os barcos voltavam ao mar. Mas o mais impressionante é que essa cura estava ali, ao alcance de todos, e ninguém tinha percebido. Algo tão simples, tão esquecido, que você provavelmente já viu em supermercados, mas talvez nunca tenha dado a devida atenção. E é aqui que a história muda de rumo, porque, apesar de parecer apenas um alimento, o que essa fruta contém é tão poderoso que até a ciência moderna ficou surpresa. O que parecia um milagre era a vitamina C, que o kiwi possuía em abundância, revertendo uma doença mortal, o escorbuto. A história daquela cidade passou a ser contada por gerações. E até hoje, quando alguém por lá corta um kiwi, lembra que um dia aquela fruta não foi apenas alimento, foi a salvação. E talvez, da próxima vez que você olhar para um simples kiwi, perceba que, às vezes, os maiores heróis da história vêm das formas mais inesperadas.